Fala, meus amigos! Tudo bem, Glowers? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Glowcast, o podcast da Glow Holding, onde você ouve e se inspira sobre assuntos de brand, marketing, tecnologia, empreendedorismo, fé, muita coisa boa. E nós estamos muito animados porque esse é o terceiro episódio da quinta temporada, meus amigos. Já estamos indo pra sexta, olha só. Parece que a gente começou ontem e a coisa tá acontecendo. A gente tá muito feliz com todos os feedbacks, todos os depoimentos de pessoas que estão realmente sendo impactadas aqui com os assuntos, com as histórias que a gente tem compartilhado. E eu não tenho dúvida que o episódio de hoje também vai ser incrível. Sem mais delongas, eu já quero apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, Pedrão. Pedro, CEO da Eagle Consultoria. Seja bem-vindo, mano. Boa, valeu, obrigado aí. Muito bom, Agradeço. cara. Muito bom ter você aqui junto com a gente. Legal. Tenho certeza que vai ser demais, cara. Fique à vontade. Maravilha. Galera, antes da gente começar aqui, meus amigos, nós queremos agradecer aos nossos patrocinadores, as empresas que de alguma maneira têm nos ajudado, têm nos incentivado e projetado o nosso Glowcast. Começando pela Easy Contabilidade, um escritório de contabilidade de ponta, com profissionais altamente competentes. E nós recomendamos assim, meus amigos, de olhos fechados. Realmente você que é um empresário, você que deseja abrir um negócio da maneira correta, com uma gestão contábil e tributária assertiva, nós recomendamos a Easy Contabilidade. Escaneie o QR Code aqui na tela e entre em contato com eles. Também queremos agradecer aos nossos amigos do Espetinhos do Vitor, um restaurante de carnes incríveis aqui de Curitiba e também em Pinhais. Hoje eles estão com 2 unidades e você também pode escanear o QR Code aqui, fazer o pedido aí no conforto da sua casa e acompanhar esse podcast aqui com carnes de primeira. Recomendamos Espetinhos do Vitor também de olhos fechados para você saborear uma carne aí feita na brasa. Obrigado, Espetinhos do Vitor, obrigado, Easy Contabilidade, e vamos partir aqui para nossa conversa. Pedrão, obrigado mais uma vez. Vamos começar com a conversa, ou melhor, com a pergunta inicial. Quem é Pedro? Boa. Cara, vou dizer que, antes de tudo, sou pai aí da Catarina, uma filha maravilhosa, tem 1 ano e 3 meses. Que Digo massa, que isso cara. mudou a minha vida. Casado com a Carol Muschitz, ontem fizemos 12 anos de casados, então a galera até brincou no Instagram, pô, casou com quantos anos, cara? Com 15 anos, 16 anos, hoje eu tô com 33, então casei com 21, minha esposa com 18. Uau, Então, que massa. ambos aí foram empreendedores do casamento, né? Que legal. Começamos cedo. Uhum. E também sou empresário, chamamos empreendedor serial, né? Já fundei 5 negócios. Hoje estou focado em principalmente na Eagle Consultoria. Tenho uma vivência no Brasil e fora do Brasil. E também sou escritor, palestrante, mentor, então vou durante o programa contar um pouquinho de como eu tenho realizado o meu propósito de ajudar outros empreendedores e democratizar o conhecimento de gestão e de governança corporativa. Basicamente isso aí. Uau, que massa, cara. Eu também fui esse empreendedor de casar com 21 anos. Legal, cara. Completei 9 anos esse ano. Pô, parabéns. Muito cara. massa. Nosso próximo Legal. passo é o filho também. Legal, cara. Muito bom. Que massa, cara. Muito legal, porque hoje a nossa ideia aqui é poder compartilhar um pouco de tudo, vida pessoal, insights de negócios, como a gente consegue construir todas essas jornadas empreendedoras, que é de alguma forma construir tudo isso de uma maneira relevante, saudável. Legal. Mas, cara, pra gente começar do começo, nesse contexto dos negócios, como foi que você começou? Quais foram os primeiros passos? Você sempre teve esse viés empreendedor? Como é que foi? Conta pra gente. Boa. Eu basicamente comecei empreendendo de uma necessidade de pagar as contas, porque eu era lutador de MMA. Sério, Fui cara? da academia do Anderson Silva, aqui de Curitiba, então o Ainda bem que pessoal, você é meu amigo, cara. o pessoal deve conhecer aí, né? Antigamente, pô, Vanderlei, Shogun, a galera aí de Curitiba foi pioneiros no Pride FC, né? Depois veio o UFC. Que massa, E cara. treinei dos 13 aos 21 anos, dei aula também, competi. E aí fazia de tudo, né? Boxe, Muay Thai, Jiu-Jitsu completo. Só que por ter uma carreira de atleta não tinha muito recurso. E daí eu falava, cara, eu preciso empreender, criar alguma oportunidade para pagar minhas contas. E eu gostava muito de academia, de suplemento. E um amigo meu tinha fechado uma unidade e falou, pô, você não quer ficar aí contigo, comprar ou ficar consignado? E aí foi meu primeiro negócio. Eu não tinha dinheiro para pagar o aluguel, eu aceitei os produtos.
consegui uma academia e criei uma loja, uma mini loja de suplementos lá, numa outra cidade aqui próximo. Foi meu primeiro negócio. Falei, cara, agora eu já vendia para amigos, já tinha contatos com distribuidores e tal. Cara, que massa. E Você era casado? Não, tava nessa época aí com 15 anos, cara. Uau, 15 anos. anos, Falei, cara, mano. vou girar o negócio aí, pagar minhas contas Que e consumir massa. barato, né, o suplemento, né? O maior cliente era você. Esse era o objetivo, né, cara? Que massa. Sem planejamento, né? Foi feito as coisas, mas com vontade e fé ali, né? Cara, que legal. 15 legal, anos você foi já legal. começou. Foi esse aí o primeiro passo, né? Mas eu falo que pela falta de planejamento foi ali que eu quebrei também o negócio. Então, o sócio basicamente que eu tinha realizado essa parceria, ele não tinha controle de fluxo de caixa, eu não entendia de acordos societários e passando alguns meses eu confiei totalmente o dinheiro e a loja a esse cara. E num mês lá de fechamento eu cheguei e o cara falou assim, puxa, cara, me desculpa, me perdoa. Eu gastei tudo, vendi tudo, não cuidei do fluxo de giro. Eu não tinha mais o fluxo, tinha confiado no cara e foi também a primeira quebra ali com seus 16 anos, talvez, ali, cara. Então foi meu primeiro aprendizado. Esse aí, basicamente, foi onde eu comecei. Cara, mas você começou bem cedo, hein, cara? Tem gente que começa mais cedo, mas foi interessante. Não, mas foi muito massa, porque, querendo ou não, em alguns contextos, as pessoas iniciam ali trabalhando em algum lugar e tal... E a sua primeira jornada já foi gerindo um negócio. Pô, que massa, cara. E aí depois dessa queda, você desanimou, falou, cara, vou ir pro CLT. Como é que foi essa experiência? Boa. Cara, eu não parei de vender, mas eu falei, cara, não vou ter custo fixo e não vou confiar mais em sócio. E aí veio um gatilho, que lá pra frente do podcast eu vou contar como é que eu voltei a confiar em sócios. Traumatizou, né, cara? Traumatizei. Aí meus parentes, familiares, tudo falando, não confia em sócio, você vai sempre quebrar, vai dar sempre errado. Essa era a frase da família e vamos lá, no Brasil tem muito isso, né? Por não ter conhecimento de governança corporativa, elemento societário, o brasileiro, ele faz a sociedade na amizade, na oportunidade ou necessidade ali e não se protege. Nem tem contrato muitas vezes, né, cara? Não tem contrato. Não tem contrato. Mais ou menos o contrato social com o contador e às vezes não tem, claro, regras de saída e é onde mais dá problema, né? Foi o que aconteceu. Sim. Esse cara ali, ele não tinha como me pagar, ele deu bens e outras coisas. Enfim, eu vendi, fez uma grana e eu continuei. Daí, de uma forma mais amadora, posso dizer, pegava um distribuidor, fui vendendo. Só que daí eu fui e entrei no quartel, fui batalhão de infantaria aqui em Curitiba, foi um período bacana. Passei esse período e falei, cara, puxa, não é também o que vai me trazer o futuro que eu queria. Eu gostava da atividade física, sempre gostei, fiz uma época de educação física, mas eu me inspirava muito dos meus tios, que eram empreendedores, e eu falei, cara, eu vou seguir o que eles estão fazendo. Fui estudar administração numa boa faculdade aqui em Curitiba, chamada FI Business School. Uau, que legal. Eles têm um currículo muito bom e muito de exatas e matemática. Aí, nesse período, eu falei, cara, agora eu não vou empreender, eu preciso criar estabilidade, porque eu tinha que pagar minha faculdade, tinha que pagar minhas contas, minha academia, que eu gostava de treinar. Então eu participei ali por um período de 2 anos intraempreendendo. Sempre insatisfeito e inconformado, mas buscando oportunidades e entregando o meu melhor. Nesse escritório de advocacia que eu fui trabalhar, ele tinha um programa de sócios. E assim que eu entrei, me apresentaram, esse foi o último estagiário que trabalhou aqui, bateu suas metas e virou sócio. Falei, cara, é isso que eu quero. Uau, legal. Então eu falei, pô, legal. Porém, quando eu fui ver o programa, não existia. O programa tinha sido encerrado e era só para prospectar processos. Ainda até me convidaram para cancelar a administração, fazer direito, para entrar nesse processo. Mas eu pensei, pô, aqui tem, sei lá, 60 advogados, um administrador ou 2, talvez eu possa me destacar fazendo o que eu faço. E aí, esse escritório estava num processo complexo de transição, de sucessão, onde o fundador estava transitando por um também estagiário, antigo estagiário, mas esse estagiário estava com 40 anos já. E estavam fazendo também processos de M&A, de compra e vendas de empresas. 5 negócios em fusão. Uau. Então, cara, loucura que eles fizeram, mas eles me chamaram no primeiro ano de faculdade e falaram assim, pô, Pedrão, confio em você, quero que você ajude a organizar esse processo aí, crie relatórios e preste contas. Falei, beleza. Cara, não fazia ideia por onde começar. Meu Deus, cara. Então eu tinha que focar toda a minha energia em dar certo isso para ganhar meu salário e pagar minha faculdade, que era exatamente o mesmo valor. E, cara, eu trabalhava muito ali. Eu sempre trabalhei mais do que o expediente da CLT. Tinha que bater o ponto, mas ficava lá. Ia pra faculdade, estudava, chegava em casa e estudava. Então, acho que essa determinação fez esses 2 anos eu criar uma metodologia. Criei em Excel, mas um sistema de BI. Na época, eu estava começando no Brasil, né? O Business Intelligence, o estudo de Data Science. E, através das ferramentas de controladoria financeira, me especializei nisso.
eu consegui criar valuation dos negócios, descobri quanto cada escritório valia, foi uma inovação na época. Que massa. Eu pegava bancos estatísticos dos sites dos tribunais, lá era trabalhista, né? Pegava a média de tempo de processo, o valor de processo, pegava banco de dados, juntava as duas coisas, criava projeções e com muita luta, né, consegui criar valor para esse escritório. Onde eles tinham reuniões aí mensais para avaliar resultado, eu apresentava esse valor e eles começaram a tratar o tema de equity, que equity é basicamente o valor das fatias das empresas entre os sócios. Então, pô, a gente está falando isso aí há 15, 14 anos atrás, foi uma inovação, Caramba, principalmente no direito do trabalho. Então, basicamente, foi aí que eu comecei a minha carreira, que até hoje eu conduzo, mas 2 anos depois também não tinha mais onde crescer. Eu já tinha passado por praticamente todas as posições, o gestor financeiro não tinha pretensão de transitar, e eu não tinha espaço para crescer. Aí eu falei, pô, então, cara, acho que vou abrir uma consultoria, dá para vocês me contratarem como PJ e tal. Eles, só se você abrir uma empresa e começar a empreender. Aí eu comecei, fechei 5 contratos pequenos e fui para cima. Então... Que massa, cara. E ainda esse tema de aquisições, fusões, sociedade, etc., é um tema onde o empreendedor, o empresário convencional, ele não tem essa educação, ele não tem esse nível de consciência, né, cara? E o grande problema é que gera esse trauma porque os acordos não são bem estabelecidos. Exato. E quando você tá abrindo a empresa, você tá na empolgação, cara, vai estar tudo certo e tal, e você tá emocionado e tal, e a coisa vai. E, cara, aquilo que era um sonho pode se tornar um pesadelo e na maioria das vezes acontece, né, cara? Eu confesso que eu também tinha um preconceito muito grande. Eu nunca tinha tido uma experiência negativa com sócio, mas eu via tantas histórias, cara, de sócio que fez aquilo, sócio que fez aquilo outro. Eu falava, cara, uma coisa que eu nunca vou ter é sócio. E hoje eu tenho alguns. Então, cara, você vai quebrando uns paradigmas e você vai percebendo que existe a forma certa de fazer. Exato. Há pouco tempo eu tive uma experiência de descontinuar uma sociedade e, cara, tinha acordos muito bem estabelecidos e aquilo que eu imaginei que seria, cara, traumático, foi muito leve, foi muito saudável, foi muito tranquilo. E cara, você acredita que dentro desse contexto, por que será que existe tanto amadorismo nesse processo, né, de criar empresas e também de desfazer empresas? Como que você lê essa situação? Eu vou dizer que existe talvez aí uma falácia ou um atraso no sistema educacional de negócios, principalmente no Brasil, vou falar agora aqui. Porque eu comecei a fazer esse trabalho durante muitos anos, hoje a nossa empresa está com 12 anos de negócio, e eu comecei a ter algumas crises ali depois dos 10 anos de empresa e buscar a origem dos problemas. Eu comecei a perceber, cara, quando eu chego para desfazer uma sociedade, o problema já aconteceu. Quando eu vou lá para trabalhar uma sucessão tardia, onde o cara já está o cara ou a mulher com 60, 70 anos, querendo transitar para um CEO, para um filho não preparado, o problema já aconteceu. Quando a pessoa ela errou nas suas metas e ela está exigindo do time uma coisa ali, onde é que está a origem dos problemas? Eu comecei a buscar e eu vi que era na falta de consciência e conhecimento de gestão profissional no Brasil. Eu fiz uma das melhores, se não a melhor faculdade de administração e gestão aí do meu estado, uma das top do Brasil, e eu não tive matérias, eu não tive conhecimento profundo sobre governança corporativa, sobre abertura de negócios. Então, quando a gente estuda os modelos de estudo que hoje o Lifelong Learning defende, que é aprendizado, aplicação, prática e correção, você fica anos estudando lá, ensino, fundamental, ensino médio, superior, para depois aplicar alguma coisa, né? Basicamente é isso. E aí a pessoa, ela perde cerca de 80% a 90% da sua capacidade criativa em todos esses anos no modelo tradicional de estudo, que é absorve o negócio, se esforça para decorar, faz uma prova individual, você não tem interações e você não pode colar, nada, né? Não que o colar seja certo, mas o cara, ele aprende a virar uma pessoa individualista. Ele não consegue, daí, às vezes, no trabalho, ser alguém colaborativo. Olha o B.O. E aí, em vez da sala ser os alunos questionando muito o professor, ele estuda muito e vem, passa conteúdo e fala, se vire. Cara, e aí, cadê o aprendizado prático disso? Algumas universidades perceberam isso. A própria FAI criou sistemas
de meio período de manhã técnica, à tarde prática e viagens internacionais. Mas quanto custa isso? Eu que vim de uma família simples, que lutava para pagar seus R$ 1.000 e ganhava meus 1.200, como é que eu ia fazer um programa desse que custa 4.000? Como é que eu vou viajar para fora se custa 30, 40 mil? Eu não tinha. O mal tinha dinheiro para me alimentar na faculdade. Eu brinco, né? Hoje tô curado disso, mas eu tinha que trabalhar, estudar e aguentar ali e só comer em casa depois, um feijão, arroz. Como é que a minha capacidade cognitiva vai ser igual de alguém que tem um carro próprio, uma casa confortável, uma família às vezes estruturada ou não, e pode comer o que quer e tal? Como é que eu vou competir com isso? Cara, aí vem eu brinco, uma força interior, e aí Deus, eu creio também que impulsiona a pessoa pro propósito para ela seguir aquilo. Mas olha a diferença que tem. E aí existem estudos educacionais que foram ver isso no ensino fundamental. Tem um projeto social que eu apoio, que eles viram que as crianças em fase de desenvolvimento até seus 7, 8 anos, se elas não têm uma alimentação equilibrada, elas não vão ter o desenvolvimento cognitivo ideal. Uau, cara. Então eu comecei a achar esse ser a origem raiz do problema. do problema, A raiz né? é essa, cara. É a educação, é a dificuldade financeira e tal. Então como é que a gente proporciona isso? E é um projeto que eu tenho me dedicado bastante agora. Ao autoconhecimento pessoal, a projetos sociais de distribuição de renda, que tem a ver com cultura, com esportes, com lazer, com alimentação também. E dentro desse processo eu falei, eu quero atuar mais no nível de graduação. Porque se eu ajudar esses profissionais, eu posso evitar de uma sociedade ser feita de forma errada. Eu posso evitar, igual no caso de vocês, que uma holding seja estruturada de forma que gere riscos. Eu posso ajudar que uma sucessão seja tardia. Então a conscientização no momento, na fase certa, é igual à educação de um filho até seus 6, 7 anos de idade, que gera fundamentos e crenças. Então quando eu estou fazendo isso com os universitários, eu estou criando uma base sólida de conhecimento que vai fazer com que as pessoas percam esse medo de sociedade. Entendam como estruturar uma empresa da forma correta. E aí a gente vai numa atuação de redução da mortalidade de negócios e vou dizer até de redução de casos clínicos de ansiedade e de depressão. Porque quando o empresário ele quebra, poucos têm a resistência de permanecer e tá tudo bem. Uhum. Uma quebra até se aguenta, 2, 3, quando você quebra 3, 4, 5, 6 vezes, o cara ele começa a se achar incompetente, inútil. Aí tem pessoas que ainda tem medo de terapia, tem medo de psiquiatra. E aí a origem que eu começo a perceber que grande parte dos problemas nas empresas é porque a pessoa ela continuou e quis se doar demasiadamente sem estar preparada para isso. Daí ela cria um negócio pela necessidade, igual eu criei, e ela não tem autoconhecimento, não tem autocuidado, e ela vai fazendo na raça, na força, só que uma hora a conta vem. Vem na saúde, às vezes vem na família, e aí você vê a maioria dos empresários com primeiro, segundo, terceiro casamento, ou sem casamento, não estão mais nem aí, não acredito mais nisso, filhos ali com famílias desestruturadas, e a gente vê no Instagram muita ostentação, né? O que determina o sucesso de um empresário? É o relógio, é o carro, a viagem, tal. Mas daí você entra lá no perfil e vai ver, o cara teve vários casamentos, e eu sei que é complicado isso. Podem dizer que não, mas se a gente estudar, vai ver que interfere na segurança das crianças quando isso acontece. Com certeza. Gera um impacto. Com certeza. E aí a gente chega num ponto que a gente tem trabalhado no propósito da empresa, que é a democratização da governança e gestão para a nova economia. Então, quando a gente treina essas pessoas nessa origem, a gente consegue impactar não somente o empresário, mas a vida pessoal dele, familiar, animal, saúde, cara. e tudo mais. Muito bom. Porque se a gente for olhar um pouco o contexto cultural do brasileiro, ele vem desse viés de abrir o negócio pela necessidade, É isso aí. pelo talento, muitas vezes, mas ele não tem ali uma habilidade de gestão. Porque a gente não aprende isso, né, cara? Difícil. Eu fiquei muito feliz quando eu sou de São Paulo, então eu passei Legal. em frente à FAI ali e eu falei, cara, que massa, uma faculdade de negócios, porque a gente tem esse discurso do empreendedorismo, etc. Mas nunca me esqueço, uma vez conversando com um grande empresário, dono de uma grande indústria aqui no Brasil, e ele falou assim, cara, a minha vida deu uma virada quando eu decidi entender o que era ser empresário e gestor, porque eu era só empreendedor. E eu falei, cara, que maluco isso, porque muitas vezes a gente joga tudo no mesmo pacote, o empreendedor, o empresário, o gestor e tudo mais, e no fim das contas são atividades que podem estar conectadas, mas que são diferentes no dia a dia. E é muito importante porque você comentou, né, cara, não chegar só na gestão da crise, que depois a bomba já explodiu, né, cara? Aí só tem destroços, né? Tirar os corpos só. Pô, cara, mas trabalhar na educação. E hoje a Wiggle tem essa frente, ou tem essa projeção de desenvolver uma linha educacional de formações, etc. Como que vocês veem essa estrutura? Perfeito. Hoje,
E eu vou trazer uma questão conceitual que você falou ali do empreendedor gestor e também do empresário, né? Hoje a gente tem estudado muito qual é a linha que está vindo para o futuro para o ensinamento dos negócios, né? Então, hoje a Wigo ela entendeu que nós continuamos prestando consultoria em clientes pontuais que precisam de uma força e uma mão na massa de um consultor mais tático e estratégico e, às vezes, de um conselheiro para dar apenas orientações nas reuniões mensais de conselho. Esse é o produto high ticket, é o produto de transformação global, dura de 2 a 3 anos o processo. Mas antes disso, a gente percebe que o empreendedor precisa, às vezes, passar por um processo de mentoria. Então, a mentoria é um processo educacional dele falando com outros empresários e empreendedores, enfim, que passaram por desafios semelhantes. Essa troca de aprendizado faz com que a pessoa ela ganhe 10 anos, 5 anos e às vezes meses. É isso. Porque ele fala, caramba, eu quero cruzar essa ponte, mas eu nunca cruzei. Eu vou falar com alguém que já cruzou essa ponte, o que ele fez para passar. Né? Então isso está sendo muito legal. Então hoje nossa principal força é no formato de mentoria e também nas etapas anteriores, que hoje a gente tem também uma formação de certificação de conselheiros ágeis. A gente pegou as principais formações de governança corporativa de conselheiro do IBGC, Dom Cabral, Instituto Nexia, FGV, que são as maiores, e viu que existia uma dificuldade da aplicação prática para o pequeno e médio empresário, que precisa tanto quanto as grandes corporações. Então a gente veio no movimento ensinando pequenos empresários, e essa formação serve para consultores, conselheiros ou empreendedores. Dá um passo para trás. Reduzindo tickets aqui, a gente também criou uma plataforma educacional. Legal. A gente está chamando de WiggleFlix ou também Wiggle Academy, que a gente tem hoje cerca de 14 cursos de metodologias ágeis, de uso de ferramentas como o Notion, que é a gestão de trabalho remoto, como o próprio Canva, o uso da inteligência artificial na gestão do dia a dia. E aí a gente isolou esses pequenos cursos e livros que a gente tem feito com frequência. Dentro dessa esteira, a gente entende que a gente está conseguindo entregar conteúdos gratuitos no nosso canal do YouTube, no nosso Instagram. O cara vem e pega um livro, depois um curso, uma plataforma, mentoria, e ele vai se profissionalizando. Essa jornada, ela pode levar, então, como eu falei, de 2 até 4 anos, e é o que a gente tem conseguido ajudar os empresários, os sucessores, os jovens. E também, posso dizer que a gente está num plano estratégico agora de criar também pós-graduação e graduação. A gente está nessa transição. Que massa, cara. A gente está com um processo, uma equipe muito boa. Isso é muito massa. E também fomos selecionados pelo grupo da MLS, que é o grupo do Flávio Augusto, junto com o pessoal da Escola Conquer, que é aquele Curitiba que fundou, né? E a gente foi. E é uma empresa acelerada por eles. Então hoje eles estão nos acompanhando nesses 12 meses de implementação dessa esteira e consolidação dela no mercado. Uau, então, cara, que massa. Esse é o nosso plano aí dos próximos 5 anos. Que massa, hein? Falando um pouquinho. Animal, cara. E é legal porque você consegue tocar todas as fases do empreendedor, né, cara? Desde o cara que já tá nesse nível de gestão altamente complexa, até a pessoa que tá iniciando, a pessoa que, cara, quer fazer da forma certa. Porque muitas vezes o empresário, ele até deseja, o empreendedor, ele quer saber a forma certa, mas ele muitas vezes fica confuso. Onde eu vou procurar a forma certa? O cara joga no Google, aí tem várias concepções, várias percepções diferentes, e o cara, às vezes, pega um pouquinho daqui, pega um pouquinho dali, cria uma receita que nem sempre vai dar certo. É muito interessante. E, cara, entrando um pouquinho mais, né, na sua jornada, na sua história, hoje o Wiggle tem mais de 10 anos, né? Mas se você pudesse olhar um pouco para trás, sempre foi muito claro para vocês o que vocês queriam trazer para o mercado de solução. Qual realmente foi essa jornada até vocês chegarem nesse nível de consciência, de maturidade, de realmente estrutura para o que vocês desejam transformar nas pessoas? Uma boa pergunta, cara, excelente. No começo, como eu já falei, eu era um empreendedor por necessidade, para pagar as contas, né? Aí com o tempo, eu sabia que para crescer o negócio eu tinha que aumentar vendas e contratar pessoas. E eu foquei sempre nisso. Então eu aceitava quase todos os serviços que tinham a ver com gestão de empresa, e eu contratava alguém e alocava para cada um consultor 5 a 6 clientes. Beleza. Mas, cara, nunca foi claro o caminho. Sempre foi muito obscuro. E sempre com muita incerteza, cara. Muito sinistro. Eu não sabia, apesar de ter feito uma boa graduação, o que era montar um plano estratégico, orçamentário e navegar nisso. O que despertou a minha mente, mudou totalmente o jogo, foi quando eu fui entender o modelo Lean Startup. Que aí vem uma questão que a gente defende na Wiggle.
Na minha faculdade, eu entendi muito o modelo chamado Manager Mode, que é um modelo tradicional de gestão, ok? Que funciona principalmente em empresas de médio, até pequeno porte, para grande porte, mas onde você aprende a ser um líder mais gestor. Você tem que criar as coisas, organizar organogramas, fazer ali, pôr nas caixinhas, tudo organizadinho. Você precisa delegar, você precisa contratar bons profissionais e você precisa se distanciar da operação. E é o que muitos ensinam, mas que tem gerado uma polêmica, ainda assim, na maior aceleradora do mundo, chamada Y Combinator, onde o fundador do Airbnb falou esses dias que o maior erro dele foi tentar executar esse modelo nos anos de fundação. O Founder Mode é um modelo que conflita um pouco contra esse modelo, que hoje ele dá certo, tanto que Microsoft, o CEO da Microsoft, da Apple, eles executam hoje o Manager Mode. Mas a pergunta é, Bill Gates, Steve Jobs, eles fizeram o Manager Mode na fundação ou usaram o Founder Mode? Digo que eles começaram com o Founder Mode, que tem esse objetivo estruturado, mas ele é mais desorganizado e mais ágil. Ele é diferente. No começo de uma empresa, a pessoa não pode achar que as coisas vão ser sempre organizadas. A verdade é que o empresário tem que lidar com o caos. Com o caos da vida pessoal dele, porque ele está se dedicando mais horas que o normal, com o caos da saúde dele, que às vezes desequilibra, que é até algo que eu vou falar daqui para frente, com o caos que ele não vai conseguir montar um organograma e contratar as pessoas porque não tem dinheiro. E o fundador, ele vai ser o CRO, ele vai ser o cara de marketing, ele vai ser CEO. Cara, ele é tudo. Esse modelo, ele é a verdade que funciona, né? Muitas vezes no começo de uma empresa. E o modelo Lean Startup, criado pelo Steve Blank, um cara que fundou 4 empresas e fez 4 IPOs, ele bate na mesa e fala, cara, segue que vai dar certo. De 2000 para cá, vem o modelo ágil de gestão de negócios, porque hoje os modelos são mais ágeis, que é os 4 pilares principais, que é foco em mudança, flexibilidade, comunicação e entrega de projetos pontuais do que longos projetos. O modelo ágil, ele vem da evolução do modelo Toyota e do modelo industrial, que muitas vezes a gente está aprendendo na faculdade hoje o modelo industrial ainda, cara. Caramba. Olha o problema que a gente está tendo educacional mundial, tá? Só para você ter uma ideia, esse artigo que eu estou previamente comentando pegou 20 milhões de comentários e visualizações nos últimos dias. Uau, cara. Porque existe um debate justamente de qual é o modelo que a gente deve ensinar para os próximos 10, 20 anos. A grande questão é que provavelmente é o Founder Mode para as primeiras fases, depois entra o Manager Mode. Os dois modelos são perfeitos? Não tem. Né? Eu até escrevi um e-book esses dias falando para a gente entender as fases. Mas, voltando para minha história, o que fez eu tentar fazer o Manager Mode foi os livros teóricos. Quando eu entendi o Founder Mode, ali em 2017 para 2018, cara, minha vida mudou. Aí eu comecei a criar o Lean Startup, que é o Building, Measuring and Learning, que é construir focado em um produto, uma solução, um nicho, medir e aprender e replicar, que é o modelo Lean Startup, que Steve Blank ele inicia. E esse modelo, cada vez mais, ele está sendo aplicado aos negócios novos ou grandes empresas que querem fazer squads e unidades de trabalho iniciais, onde você traz poucas pessoas, cria uma agilidade, uma rápida interação entre eles, e aí você consegue fazer muito mais entregas. Quando a gente fez isso na Wigo, a gente começou a crescer, cara, mais de 100% ao ano. Uau. Por quê? Eu comecei a deixar coisas que não tinham sentido para a empresa e construir uma máquina de marketing, de vendas, operação, gestão de pessoas, nichado numa vertical. E aí eu comecei a parar de desperdiçar dinheiro e tempo em muitas frentes e ter mais foco. E aí o que acontece? Eu sou um cara fundador que eu tenho prós e contras. Onde que eu perco a linha e eu começo a atrapalhar o time no Founder Mode? Quando eu começo a ter gerenciamento em excesso e eu entro no microgerenciamento. Por isso que eu uso a base do método ágil, que é delegação semanal e entregas diárias do time, e uma vez por semana eu vejo. Se começa a travar muito, tem que dar um passo para trás, chamo, daí o gestor, vejo o que está faltando para ele. Capacitação, orientação, ou ele tá mal psicologicamente. Normalmente, o cara não tá bem na mente, daí ele começa a perder performance, aí eu tenho que tratar isso numa reunião, ou ter profissionais para apoiar psicológicos e aí trabalhar a parte técnica. Porque as pessoas não são máquina. E a grande verdade é que nem todo mundo tem uma performance igual diária. E a gestão do Founder Mode é você estar imerso, ser um líder mais inspirador, as pessoas estarem com você e falar, cara, pô, o dono tá aqui, ele me ajuda, ele me apoia. Isso faz com que você tenha, muitas vezes, tá? Executivos que ganhariam altos salários a estarem aceitando salários mais baixos
Por quê? Porque ele está inspirado naquela cultura, ele está inspirado pelo fundador. E aí entra o processo que eu falei, de partnership, de você atrelar resultados da empresa, atrelar cotas, criar um programa de incentivo de longo prazo. E isso que a gente está ensinando hoje. Então, basicamente, o que eu aprendi, o que mudou a minha história foi 17 para agora, entender o Founder Mode, entender o modelo de startups, aplicar. E hoje a nossa empresa ela vive 100% desse método e a gente ensina. Uau, escrevemos livros, todos os nossos cursos são pautados nisso. Muito bom. E isso não se resolve na gestão, só para os ouvintes entenderem. Gestão é uma camada de delegação, execução e cobrança. A governança é uma camada acima, que é a definição estratégica do futuro. É onde eu sento com sócios ou com conselheiros especializados e falo, estou querendo ir com a empresa para os próximos 5 anos. Então faz 4, 5 anos que a gente começou a fazer isso. A desenhar, ver um conselheiro, ele sabatina a gente, ele desossa e ele vem falando, cara, arruma aqui, melhora aqui, põe foco nisso. E, cara, quando a gente arruma isso e tem um plano estratégico e reuniões mensais para ver isso, a empresa fica mais leve, mais ágil, mais rápido, entrega mais resultado, é mais barato. E aí, até quando a gente vai usar esse modelo? Pô, enquanto estiver dando resultado e até a gente ir crescendo mais e trazendo gestores. Né? É porque você começa a repensar estruturalmente do topo, né, cara? E ali, desse topo de influência, ele vai sendo derramado e a partir daí vai se construindo algo sólido e sustentável, né? Porque não adianta você mexer na gestão, sendo que a estrutura de governança ela está comprometida. É isso aí. E é interessante pensar nisso, porque a dúvida que fica na minha cabeça, cara, a gente vem de um modelo empresarial de gerações, né? Então, de algumas gerações que estão vivendo no dia de hoje. Então, a gente vai pegar a geração lá do Baby Boomer e vai vir até a Alpha, né? E a gente até já fez aqui um podcast sobre gerações. Legal. E é um negócio que explode a cabeça, né? Mas, cara, como que você consegue desenvolver essa mentalidade nessas multigerações? Porque pro jovem, cara, ele aceitar esse modelo e essas palavras em inglês e tudo mais, é muito acessível, ele já tá habituado a tudo isso. Mas eu sei que muitas vezes vocês enfrentam ali modelos de gestões mais antigas, mais arcaicas, e tem um certo nível de resistência. Como é que é esse processo? Cara, pergunta excelente. Eu vou falar dentro da nossa empresa e fora da empresa. Dentro da empresa, a gente trabalhou os últimos 3 anos com um conselheiro que é sócio numa das maiores, um dos maiores fundos de investimento do sul do país, chamado Invisto. Esse cara tem 7 empresas vendidas e muito sucesso. E esse cara tem consciência e esse cara ele praticamente perdeu a saúde, quase perdeu o casamento e a família por trabalhar demais. E ele entra no nosso conselho para nos ajudar a entender um ritmo de crescimento, que a gente não perdesse o equilíbrio, mas também que a gente criasse negócios de alto valor. Esse cara ele vem e falou assim, ó, Pedrão, se você não determinar quem vocês querem ser, o mercado vai determinar as outras pessoas. Então nós determinamos que nós queremos ser, e hoje somos uma empresa 100% remota, com unidades físicas em cidades capitais, temos em Curitiba, São Paulo, Alphaville, Joinville, e também estamos com outros processos de expansão. E a gente, dentro desse processo, determinou nosso código de cultura e para onde estamos indo e quem somos. Somos uma empresa de consultoria remota, ponto. Oferecemos serviços educacionais e de transformação, ok? É isso que nós fazemos e preparamos sua empresa para o futuro. Se o cara, a mulher, o lead chegar, aí o cliente, e não se identificar com isso, dói, porque a gente perde muito dinheiro, mas a gente para de ter que quebrar com resistências como essa que você falou. Entendi. Então nós escolhemos nos posicionar assim no mercado, isso a partir de 2018 para 2019. Foi difícil porque quando a gente entra com esse processo, a gente começou a recusar viagens e aceitar projetos presenciais e a coisa andou de lado. Foi um ano difícil. Foi ali, a empresa entrou em alguns meses no prejuízo, daí vendia um pouco, fomos trocando cliente, até chegar hoje num formato que nós estamos hoje com mais ou menos 25 pessoas espalhadas pelo Brasil, fora do Brasil, Estados Unidos, Europa, e o pessoal tá junto conosco por causa dessa liberdade e desse formato. Geração agora falando, a gente tem pessoas de 16 anos, que é o estagiário, até profissionais de 72 anos, que são conselheiros, experientes e grandes nomes do Brasil, que implementaram a governança corporativa no Brasil e viram que o modelo estava ficando ultrapassado. Por que esses caras vieram até nós? E então tem pessoas de 16, a faixa de 20, de 30, 40, 50, 170 anos. Porque toda vez que eu estou palestrando, falando algo, eu gero essa visão. E o cara fala, esse é o futuro, eu quero estar nisso. Falam que toda empresa do futuro vai ser uma empresa que tem que ter e vai ter tecnologia, comunidade e educação.
Ou seja, tecnologia é inevitável, inteligência artificial. Comunidade é como eu faço melhores vendas e conversões mais baratas. Educação, eu estou educando internamente e externamente meu público. Aí o modelo de negócio que eu vou escolher, eu vou adaptar para ter essas 3 frentes, para ter uma operação mais saudável. Quando eu faço isso, a gente vai inspirando, vai capacitando e as pessoas vão chegando. Isso faz com que a Wiggle não seja grande, é uma microempresa, mas com um bom faturamento e uma alta margem de lucro, que para o nosso segmento é muito boa. Então nós criamos tecnologia, comunidade e educação para gerar isso. Animal. Estamos felizes com isso. Temos liberdade, hoje eu Muito posso bom. morar em qualquer lugar do mundo. Qualquer um da empresa pode morar em qualquer lugar do mundo, mas presta conta todo dia do que está sendo feito. Cara, animal, hein? Muito bom. Quando eu entro pro mercado daí externo, Aham, como eu falei, as pessoas tem algumas que vão se identificar, outras não. aham. Então, tem muito mercado. Hoje no Brasil são 4 milhões e meio, 4 milhões de empresas abertas por ano, nos Estados Unidos 4 milhões e meio. Eu tô falando de 8 milhões e meio de negócios que abrem todo ano, que eu preciso só chegar e falar a coisa certa. Para essa pessoa falar, pô, eu me identifiquei com a Wiggle, eu quero estar com a Wiggle. Então vai ter resistência? Vai. Mas é um posicionamento que eu acredito que se a empresa quer, ela tem que ser. Sim, não tem como decidir, você sim. abraçar Não todo dá, cara. mundo. Não dá. E é importante olhar pra isso e entender quem é o seu cliente ideal, porque, cara, isso vai te trazer leveza, isso vai te trazer muito menos churn, mais LTV. Exato, Cara, você vai trabalhar cumprindo um propósito que você não vai ter que negociar o tempo inteiro, você não Exato. vai ter que prostituir o seu produto, né, pra entrar num preço ali, etc. Cara, isso é muito legal. E Pedrão, cara, pra gente entrar num outro tema aqui, você falou de coisas aqui muito importantes, porque a gente vai falar sobre governança, a gente vai falar sobre líderes, e líderes que são líderes não só de empresas, mas de famílias e etc. E, cara, uma coisa que a gente vê com muita frequência é famílias fracassarem em negócios terem sucesso, né? E uma frase que a gente fala muito aqui é: nenhum sucesso justifica o fracasso de uma família. E se o sucesso do seu negócio vale o fracasso da sua família, você já tá fracassado. Então, cara, como que a gente equilibra esses papéis, essas funções? A gente sabe que demanda sempre vai ter e sempre vai escalar a demanda, mas, cara, como a gente fala não pra demanda? Como equilibrar a vida pessoal, a liderança de uma família, a liderança de si mesmo? Como que você tem essa leitura? Legal, cara. Olha, eu vejo que quanto mais eu tenho estudado isso, até para ensinar outras pessoas, eu vejo que a gente tem que entrar numa esfera que é a parte da neurociência, entender a origem das coisas, os pensamentos, crenças e medos. Eu, por muitos anos, fui um empresário com medo de voltar a ficar pobre. Então esse medo me impulsionou. Mais do que o medo de perder a família. Então eu priorizei, muitas vezes, a coisa errada. E por mais que a gente fica ouvindo toda hora, e às vezes no Instagram, sem filtro, os caras empresários falam, tem que trabalhar 12, 14, 70 horas. Eu vi agora um empresário, tem que trabalhar 70, 80 horas na semana. Se você não trabalhar 70 e 80 Meu horas na Deus. semana, durante muitos anos você não vai ser bem sucedido. Daí eu fiz um react falando assim, pô, mas esse cara não tem esposa, não tem filho e ele provavelmente não vai ter Trabalha saúde. enquanto eles dormem, né? É, cara. Isso é louco, cara. Então tem que cuidar. E aí eu digo assim que tem que cuidar com isso. E eu gosto muito do livro Trabalhe 4 horas por semana, Uhum. que é do... Cara, me fugiu o nome do autor, daqui a pouco eu já lembro. Ele fala basicamente o seguinte, se a vida que você escolher, o padrão de vida que você determinar e o país que você vai morar e a moeda que você vai viver, ele determina que você às vezes pode trabalhar 4 horas na semana num país de moeda fraca para os Estados Unidos e o que você ganha nessas 4 horas sustenta um mês nesse país. Uau, que louco, cara. Então, Que pensamento, né, cara? Eu já vi esse livro. Não li, mas fiquei muito curioso pra ler. cara, é bom. Eu tinha preconceito com esse livro porque... Parece que ele é Tim Ferriss. antitrabalho, né? Antitrabalho. Timothy Ferriss, cara, hoje uma grande voz no mundo dos negócios, né? Ele fez também o Ferramenta de Titãs. Quando eu vi isso, eu falei, cara, putz, eu tô numa transição da geração do trabalho duro, que é a geração do meu pai, dos meus avós eu trabalho quase, putz, é o excesso, né? Cara, é trabalho e vive trabalhando. Eu tendo clientes de 60, 70 anos que eles, cara, chegam 5, 6 da manhã e saem 8, 9 horas da noite. E trabalha, muitas vezes, dentro da mesma empresa, 20, 30, Isso aposenta aí, na empresa, né, exatamente. cara? Então eu tava nesse conflito meu pessoal entre o trabalho duro e o trabalho inteligente. E aí quando eu comecei a estudar isso, e quando eu vi em 2019 para 20, no meio ali da pandemia, minha saúde mental primeiro desabar, minha saúde física desabar, eu não treinava mais, eu
Só trabalhava, não comia, não me alimentava direito, mal dormia. E pelo propósito de ajudar empresários. Não, mas eu tô pelo propósito. Não tinha tempo com a minha família, quase perdi meu casamento. Hoje não existiria minha filha, que é o meu... Pô, a coisa mais preciosa da minha vida, eu não estaria vendo ela. Toda vez eu falo pra minha esposa, que bom que a gente não desistiu. Senão a única, ou a maior coisa juntos que fizemos não teria existido, né? Coisa, né? Desculpa a palavra, Sim, mas a minha sim, filha, sim. né? A realização. Cara, eu fui pedir ajuda e comecei a gerar essas reflexões com mentores, dizendo, cara, por que você faz o que você faz? Quais são os seus medos, seus anseios? Eu diria que todo empresário, empreendedor, ele precisa de um mentor que já trilhou essa jornada de, na minha visão, iniciação, idealização da empresa, porque a idealização precisa de um plano de negócio, ok? Validação, porque a fase de validação é o momento que você vai ao mercado e vai entender aquilo que a sua ideia, o seu sonho se encaixa. Aí você vai ter o PMF, que é o Product Market Fit de mercado. Quando você achar isso e que 30% dos clientes falam, eu não vivo sem você, aí você traciona, porque tracionar sim é validação de mercado, você pode tracionar e queimar dinheiro na hora errada, e aí entra com o que vocês ensinam. Aí eu traciono, seria o ideal, né? Eu aumento o valuation e eu vendo a empresa. Esse ciclo eu vivi 2 vezes. 2 empresas das 5 que eu fundei foram vendidas e foi muito bom para mim. Que legal, cara. Uma startup, uma fintech, uma startup que ganhou 2 anos consecutivos top 10 empresas do Brasil. Uau. Ela hoje se chama Aplause, pelo Web Summit, o maior evento startup do Sim, Brasil, teve sim. esse reconhecimento. Que massa. E um cowork que eu tinha também, que era um modelo de negócio nada escalável, né? Eu vendia espaço de metro quadrado e meu conselheiro sempre dava uma bronca. Cara, por que você tem? No começo era um escritório lindo, maravilhoso, era uma casa de 1.000 metros quadrados, no centro de Curitiba, arborizada. É bonito, mas, cara, tava mais hoje mexendo com o meu ego do que sendo viável pro negócio. Aí vendi também, fizemos uma venda fechada, a startup também. Outros negócios eu transitei, dos 5 que eu abri. Por que eu tô falando isso? Que na minha insatisfação pessoal e o medo de voltar a faltar dinheiro, quando a consultoria não vingava, eu abri outro negócio. Quando eu não conseguia romper, abri outro negócio, em vez de focar numa coisa só e romper a máquina de vendas e tração. Esses negócios até foram ok, rentáveis, né? Tiveram a própria Wix Valuation de muitos dígitos, teve uma rodada agora milionária nos Estados Unidos, teve um aporte, a gente fica muito feliz com isso. Mas eu nunca esqueço um dia, cara, que eu fui dormir, deitei na cama, e foi um dia que eu tava no meu processo de venda, durou 12 meses a venda desses 2 negócios, e eu vi minha esposa assim, cara, e cara, eu chorei aquele dia porque eu falei assim, a maioria dos feriados, finais de semana que eu fiquei trabalhando nesse negócio, não compensou o dinheiro que eu tô vendendo eles. Uau, cara. Putz, cara, aquele dia eu falei assim, se tem uma coisa que eu vou falar pra todo mundo, por onde eu passar nunca troca o tempo da tua esposa, dos teus filhos, por mais que você esteja com um problema, vai, enfrenta, cara. Conversa, contrata uma terapeuta, vai num psiquiatra, toma remédio se preciso, para de ter medo e vai se cuidar e vai cuidar de quem esteve do seu lado e vai estar do seu lado. Uau, isso é muito importante, cara. Então, nesse meu pior momento ali em 2020 e 2022, daí entre 20 e 22 foi essa transição, eu falei, cara, eu quase perdi tudo. Aí eu comecei esse processo daí de cedo, eu digo, né? Estamos em 24 para 25, mas terapia constante, acompanhamento com médico, ortomolecular, preparador físico, nutricionista. Então eu me cuido, acompanho sempre da minha esposa se acompanha. Aí o que eu faço? Faz uma agenda para você se cuidar. Eu sempre falo do milagre da manhã, que eu amo, cara. É acordar cedo, cria 6 hábitos ali salvadores de vida, que é meditar, respirar, ler a Bíblia para quem gosta, faz uma oração, faz um alongamento, um exercício, escreve as coisas que estão na sua cabeça, visualiza. Você tirar a tua primeira, segunda hora do dia para isso praticamente cura quase todos os desafios mentais de ansiedade e depressão. Isso é comprovado. Fez isso? Beleza, aí você segue o teu dia, vai enfrentar, vai pra batalha. Porque se o empresário ele acorda, pega o celular e começa a já ligar o modo sobrevivência, isso não tem um ciclo. E é aí que a pessoa entra em ansiedade, depressão. E eu passei por isso, cara. Animal. Passei altas crises de ansiedade, depressão, tudo isso, e tenho sido acompanhado, graças a Deus. Que louco, cara. E superando hoje, isso assim, a partir dessa governança que você obteve ali, né, da sua gestão pessoal, e eu acho que é uma jornada, cara, desafiadora, constantemente a gente precisa olhar novamente pra isso. Quais são os frutos que você tá colhendo disso, cara? Boa. Cara, hoje eu digo que a qualidade de vida que eu tenho não tem preço, cara. Hoje eu poder morar em qualquer lugar do mundo que eu desejar, viver 100% feliz, 100%
Eu poder hoje de manhã acordar, ver minha filha, hoje eu, a maioria das vezes faço home office, é o que eu gosto de presenciar o crescimento dela, tá com 1, 2 anos, daqui a pouco passa, daqui a pouco vai pro colégio. Hoje eu escolhi desacelerar para estar vivendo isso. Lá na frente posso escolher outro processo. Eu poder... Ontem tirei minha segunda-feira de folga, estar com a minha esposa, comemorar os 12 anos de casamento. Cara, hoje eu posso ajudar as pessoas genuinamente e não ser mais aquele Pedro que começou os negócios, que era dominante, né? O meu perfil é dominante. Então era, não, vai, se não tiver força, vai assim mesmo, né? É aqueles montes de jargão que a gente vê aí, de frase de motivação. Mas, cara, quando você tá com depressão, nenhuma frase dessa te ajuda, mas te impulsiona pro buraco, né? Então eu aprendi a ser uma pessoa mais calma, ter mais empatia, ajudar mais os outros e desfrutar de uma jornada que ela estava sendo realizada em busca de algo que eu nunca ia me satisfazer, que era a grana na conta, o dinheiro. E na minha época, que eu mais cheguei a ter recurso, dinheiro, patrimônio e capital, era a minha época mais triste. Porque eu vi que, putz, eu escolhi a coisa errada. Que louco. E para corrigir a minha saúde física, mental, emocional e familiar, leva um tempo. Levou um tempo. E o dinheiro ajudou. Não vou ser hipócrita que o dinheiro não trouxe conforto, uma casa, carro, viagem, essas coisas assim. Mas quando você está enfiado nesse ritmo de trabalho, você não tem tempo para viajar. Você não tem tempo para descansar. Você não tem tempo para fazer uma terapia, cara. Parece brincadeira, mas parar 1, 2 vezes na semana para conversar, ir em médico, se cuidar, leva tempo. Então, foi bom um período e me ajudou a conquistar recurso, mas eu teria feito diferente. Eu teria feito uma jornada um pouquinho mais lenta, não com tanta velocidade, e teria tido mais qualidade de vida na jornada. Porque para tratar as coisas que eu prejudiquei, a conta foi cara e existem marcas que eu nunca queria ter gerado. E muitas vezes nesse processo, né, cara, graças a Deus, a gente muitas vezes consegue reparar, mas em muitos casos são coisas irreparáveis, né, cara? Exatamente. Existem feridas, né, mas hoje eu trabalho que o meu propósito é alertar as pessoas. Que legal, cara. Sou novo, tenho 33 anos, mas eu ando com conselheiros de 60, 70 anos, os maiores nomes do Brasil hoje, que falam a mesma coisa. Então eu aprendi com esses caras, falam assim, não se arrependa de dedicar tempo à sua família. Muito bom. E muitas vezes a gente vai olhar esse contexto da sucessão, por exemplo, né? E, cara, o filho, ele olha, quando é no caso do filho, ele muitas vezes olha pra empresa como inimigo, né? Pô, a empresa tirou meu pai de casa e não sei o quê e tal. E é tão complexo, cara. Eu diria que é um grande desafio diário e como é importante a gente tá ouvindo pessoas que já passaram por esse caminho, mentores. E a ideia realmente desse podcast é, cara, de alguma maneira a pessoa pode não estar nesse lugar, mas pelo menos ela não vai pra lá também, né? Tem uma frase do Jim Carrey que ele fala assim, eu gostaria que todo mundo pudesse realizar todos os seus sonhos, chegar no lugar mais alto que puder, pra que ela pudesse ver que essa não é a resposta. Legal. E é louco isso porque... Cara, muitas vezes a gente troca aquilo que é um meio pro fim. O dinheiro, que é um meio, a gente torna ele como fim. E, cara, muitas vezes a gente vai chegar lá e vai falar, cara, não era isso aqui. Não era isso aqui. Só que, infelizmente, nem todos recalculam a rota. Né? Cara, muitas vezes você vai nadar e morra na praia, cara. Mas é melhor do que você chegar lá e sacrificar milhares de coisas e as coisas que de fato têm valor, né, cara? Então a gente vive nesse mundo que, cara, é muito louco porque a gente percebe que as pessoas estão em busca, às vezes, de algo que, às vezes entra para aquele outro lado, né, do bilhete premiado, e a pessoa tá sempre procurando uma nova oportunidade, etc. Só que o que realmente tem valor, né, cara? O que realmente é sucesso? As pessoas, elas escutam muitas vezes no dia a dia que ela vai ser feliz quando ela ter as coisas e quando ela ser feliz com as pessoas. Mas o casamento é muitas vezes o oposto. É você se cuidar para cuidar do próximo. E quando você tá ali mal na família, tá discutindo, você muitas vezes vai ouvir, cara, larga dessa pessoa, vai ser feliz. E aí, cara? Pô, a pessoa que batalhou, começou a tua vida junto com você, se esforçou, agora você vai, porque tá tendo brigas e conflitos, desistir? E a minha fala sempre foi, cara, eu não vou desistir, eu vou perseverar, eu vou me comunicar, e comunicação resolve 70% dos problemas. Sim, cara. sim. E aí, essa frase é perigosa, vai ser feliz. Pô, a troco de quê, né? E aí, às vezes, as pessoas, enfim, quebrando até valores para conquistar coisas e usar pessoas, né? Isso é muito triste, cara. E aí, qual que é o legado que essas pessoas querem deixar? Eu tenho pago um preço alto para
deixar um legado. Tenho escrito agora o livro da minha trajetória pessoal, com bastante detalhes dessa jornada, justamente para ajudar empreendedores e jovens a não trilharem uma jornada errada, poderem criar negócios, vender negócios, mas não perder a família. Eu tenho falado muito sobre isso, né? E igual aqui no episódio, que não compensa, cara, você achar que vai ser feliz com pessoas ou com bens e coisas porque você vai se frustrar, igual você falou, cedo ou tarde vai se frustrar e é um buraco sem fim. Por isso que a gente também sempre fala, o autoconhecimento, entender também quem é o seu criador e entender o seu propósito faz a pessoa desfrutar da jornada de uma forma muito diferente, cara. Sim. Cara, eu nunca tive um burnout, assim, de chegar num lugar assim, mas há um tempo atrás, eu do nada tive uma febre no corpo todo, cara. Assim, e eu não tava doente. E aí eu fui pra cama e fiquei lá e eu falando, cara, o que tá acontecendo comigo, né? E aí eu descobri que era um estresse muito alto. Só que foi tão maluco, cara, que nesse dia eu lá deitado na cama, eu dormi e sonhei. E eu sonhei como se fosse uma experiência de Deus falando, cara, desfruta, desacelera. Legal. E eu acordei desse episódio, assim, cara, olhando diferente as coisas, sabe? Que legal, cara. Olhando pra flor e falando, nossa, cara, que flor bonita. Aquilo que na correria do dia a dia a gente, cara, perde a beleza das coisas, né? Do tipo, cara, ver as coisas que Deus criou, as pessoas e falar, cara, que beleza tem isso. E o mundo, a correria, ela sempre vai nos puxar e a gente tem que, cara, muitas vezes nadar realmente contra essa maré e desfrutar. Verdade. Porque, cara, no fim das contas, a gente não sabe, cara. Mas a gente pode partir, cara. A gente tem tantos planos, mas a gente pode partir amanhã, cara. É verdade. E será que a gente desfrutou? Será que a gente realmente aproveitou tudo aquilo que Deus nos deu? E, pô, cara, é louco. Muito bom. Cara, eu queria te fazer algumas perguntas práticas aqui. Boa, vamos pra lá. gente poder já até partir aqui pro conselho final. Perfeito. Você falou que é importante a pessoa ter um mentor. Como que ela encontra um mentor hoje? Perfeito, cara. Hoje tem vários caminhos, tá? Mas eu vou dizer que primeiro a pessoa tem que ter a consciência que precisa de um mentor. Então a primeira coisa que eu percebi era, poxa, eu preciso encontrar alguém que já trilhou e tem uma experiência de treinar pessoas e uma responsabilidade sobre isso. Por quê? Tem muitos profissionais que se dizem mentores e não têm certificação ou respondem a um conselho. Eu já vi muitos falsos mentores ou conselheiros dando direções que acabou com a vida da pessoa. Putz. Isso é um perigo. Pessoas narcisistas, que elas estão no fim do dia mais usando a mentoria para ganhar dinheiro ou para se impulsionar no resultado do outro. Então eu tomaria muito cuidado com os mentores de palco. Né? A gente sempre fala que é aquele cara que entra, faz uma palestra magnífica, aí às vezes desce, não todos, né? Mas e aí você vai ver a vida do pessoal do cara tá zoada. Então o mentor, eu acredito que parte do mentorado, entender, poxa, qual é a área que eu preciso de ajuda? É no casamento, por exemplo, equilíbrio entre casamento e trabalho? Começa a procurar, vamos lá, no Instagram, quando você estiver rolando ali a tela, a seguir pessoas que dão esse conteúdo. E aí eu vou dizer, vai lá, manda uma mensagem, pergunta, cara, você faz mentoria, você acompanha? É um caminho. Segundo caminho, vai em eventos que fale sobre o tema que você quer ajuda e peça pro cara, pergunte se ele faz processo de mentorado. E um terceiro, né, não vou deixar de falar, a Wigo. Nós temos uma equipe de mentores em todas essas áreas para apoiar. Que inclusive massa, profissionais psicólogos, temos uma gama de psicólogos e também de psiquiatras, porque tem cenários que é preciso trabalhar a medicação, né? Enfim. Pô, então massa. nós damos todo esse apoio e orientamos com muita cautela. Que massa. E o legal é porque a Wigo, ela muitas vezes numa conversa vai identificar diversos pontos ali que o cara precisa de um conselho, de uma ajuda, de uma mentoria que, às vezes, se ele vai procurar em alguma situação isolada, aquela pessoa talvez não vai ter o recurso que ele precisa, que é de outra coisa, né? A Wigo tem esse ecossistema ali de recursos, muito legal. O diagnóstico ele ajuda também a entender a prioridade, né? Isso é um detalhe simples. Às vezes a pessoa acha que tem que trabalhar a família, mas tem que trabalhar ele pessoalmente. Às vezes ele acha que é o negócio o problema, mas é os sócios. Então o diagnóstico ele vai ajudar. Cara. E, cara, para ficar um presente pro pessoal, todo mundo, não sei como é que funciona, a gente deixa um link. Legal. Quem quiser faz um diagnóstico gratuito aí. Legal. Para quem ouvir. Vamos colocar então, gente, aqui ó, na descrição do vídeo, aqui na legenda, você vai localizar um link aqui. Se inscreve, tem um formuláriozinho. Tem um formulário, responde e vai para um time da nossa equipe de consultores para analisar
e quem se inscrever pode fazer. Animal. Obrigado, cara. Obrigado por isso. Imagina. Galera, que podcast, hein? Vou falar, cara. Tá muito massa. Já foi uma grande aula. Pô, De legal. verdade, cara. Muito bom tudo que a gente conversou aqui. E, meu amigo, aqui o final a gente deixa o melhor vinho pro final, né? Boa. Então, cara, que conselho que você poderia dar pra essa pessoa que tá ouvindo a gente? A gente teria tantos assuntos pra poder aconselhar, mas algo que você acredita que faça sentido, que tá queimando aí no seu coração. Se pudesse olhar pra câmera que tá aqui em cima de mim, dar esse conselho, Boa. vai ser muito bom. O primeiro conselho que eu daria para qualquer empreendedor, ou o maior conselho para qualquer empresário, empreendedor que está começando ou tem um negócio e está numa fase, é saber pedir ajuda e ouvir conselhos. Simples assim. O perfil mais desafiador que a gente encontra numa jornada é a pessoa cabeça dura, que não aceita mudanças, que não quer mudar, não quer melhorar, não quer aprender. E aí não temos como ajudar alguém que não quer ser ajudado. Então a dica final é: busque ajuda, escute, faça um filtro de tudo que você está ouvindo e aplique em pequenas doses, não criando metas absurdas, mas vitórias pequenas, dia a dia, mês a mês. Isso que eu fiz na minha carreira e é isso que a gente faz através da Wiggle com diversos empresários ao redor do Brasil e fora. Muito bom. O caminho para a transformação é o reconhecimento, né, cara? É isso aí. Você reconhecer e, cara, essa parada do super-herói, do super coach, do cara que a corda já se joga na piscina gelada e tal. De gelo. Cara, eu acho que a gente precisa, muitas vezes, aterrissar nossa humanidade, Tem que né, aterrissar. cara? Aterrissar numa realidade. Isso é muito importante, cara. Muito importante. Pedir ajuda, né? Procurar ajuda. Cara, sensacional. Conselho pra vida toda, né? Não só pros negócios. Para tudo. Muito bom. Gente, que bom que você ficou aqui com a gente até agora. Não vai embora sem seguir o Pedrão lá no Instagram. Como que tá o seu Instagram? Boa. Pedro Muschitz. Pedro MUSCHITZ. Segue lá conteúdo. E a Wiggle novo também, toda né? O semana. Wiggle, tá o Wiggle Consultoria, como é que tá? Tá o Wiggle Governance, por enquanto. Mas qualquer coisa, talvez vá fazer uma mudança de nome, mas você vai lá no meu perfil do Instagram e daí tem a da Muito Wiggle bom. lá. A gente deixa aqui na descrição também o link do Instagram. Então segue lá o Pedrão, a Wiggle também. Obrigado por você ter ficado aqui junto com a gente. Pedrão, muito bom. Toca aí, mano. Valeu Obrigado, pelo papo hoje. Foi muito bom. Excelente. Volte mais vezes. Porra, obrigado. Obrigado bom. pelos convites. Tamo junto. Galera, antes da gente ir embora, eu quero mais uma vez agradecer os nossos patrocinadores, começando pela Easy Contabilidade. A gente falou de tantas coisas legais aqui sobre negócios e a contabilidade é um fator extremamente importante para que você também não tenha problemas futuros. Ah, cara, não vou pagar esse imposto aqui, não sei o que, daqui a pouco isso aí pode chegar a conta muito mais alta e isso é errado, né, cara? Então, vá pelo certo, procura orientação contábil, tributária, jurídica e a Easy tem todas essas inteligências dentro do seu ecossistema. Nós recomendamos, aponte o QR Code aqui na tela, aponte seu celular que você já entre em contato direto com eles. Também queremos agradecer ao Espetinhos do Vitor, um restaurante incrível, gente, que está localizado tanto aqui no Batel, em Curitiba, como também lá em Pinhais. Nós recomendamos, você que gosta de carne feita na brasa, meu amigo, é incrível. Além das carnes de espetinhos que você encontra lá, pão de alho recheado, enfim, é sensacional e recomendo aí pra você conhecer. Valeu demais, Espetinhos do Vitor, valeu demais, Easy Contabilidade. Mais uma vez, Pedrão, obrigado por estar aqui junto com a gente. Obrigado, eu. Vamos pra cima, compartilhe esse episódio com todo mundo, tamo junto e vamos pra cima. Valeu.